vou começar a falar o porquê que eu escolhi o curso, Políticas Públicas. Primeiro, assim, ingressei aqui no curso de Políticas Públicas no ano de 2005, muito novo, né? Eu tinha 17 anos, e eu me lembro que eu era um pouco um adolescente, um pouco, digamos, excêntrico, né? Porque eu gostava de política, de temas de gestão e de Estado. Eu lembro que o Jornal Nacional eu ficava assistindo, vendo os temas relacionados à política, gestão, eu me interessava. E quando no meu ensino médio, eu já pensava em alguma coisa relacionada à área de humanas, né? Ou ciências sociais, ou administração, ou economia, alguns cursos que transitassem nessa área de Estado e de políticas públicas. Não conhecia essa graduação. Eu fiz o curso em pré-vestibular, em 2004. E era o ano justamente que a USP estava discutindo a criação de um curso, né, uma nova unidade aqui na Zona Leste, de um curso chamado Gestão de Políticas Públicas. E eu lembro que me chamou a atenção, eu fui atrás de cursos correlatos, né? Eu vi que tinha na GV, na Unesp, né, curso de Administração Pública, e prestei, entrei. Quando eu cheguei aqui, passei no vestibular, entrei aqui em 2005, quem é da primeira turma se recorda, a gente chegou a fazer a matrícula em fevereiro de 2005, o campus saído em construção. Só tinha ali os prédios do ciclo básico, né, o antigo, o atual aí da ciclo básico, mas primeiro do restaurante para lá, né, da cantina para lá. E a sala de professores agora, nos laboratórios, que era o antigo CAT. Então, a gente fazendo a inscrição, só um prédio ainda em construção, e eu lembro que foram alunos de graduações da USP Butantã que veio nos recepcionar, né, como veteranos do campus. E aí, 2005, 2006, 2007, 2008, eu fiz o curso em 4 anos, consegui essa proeza de fazer o curso. Eu lembro que eu me foquei muito na graduação em projetos de extensão universitária. Projeto de extensão e uma militância também em movimento estudantil. Eu lembro que na época, 2005, teve uma professora, né, que não está mais aqui no curso, a Evelyn Levi, conseguiu um convênio no governo do estado, conseguiu muitos estágios. Eu comecei a fazer estágio, fiz 1 mês de estágio no governo do estado, mas na secretaria, com a Viva, inclusive, na Secretaria de Assuntos Penitenciários. Mas trabalhávamos em... E o projeto era muito bom, inclusive, né? Eu fiquei 3 semanas, era um projeto de... Era muito bom, porque era para trabalhar a reinserção do egresso na sociedade, né? A partir do momento que o presidiário sai da cadeia, no período de 2 anos, seria considerado um egresso. E aí o Estado estava pensando em políticas públicas, mas eu preferi sair do estágio porque eu queria me dedicar a projetos de extensão universitária. Eu estava com muito gás, né, fazer um debate de relação de universidade e sociedade, né, a universidade se vinculando no tripé ensino, pesquisa e extensão. E eu sei que nos meus 4 anos eu fiz 3 projetos de extensão, né, uma iniciação científica, né, com bolsa, né, sempre com bolsa. Fiquei aqui na universidade durante todo esse período. Me envolvi no centro acadêmico de IPP no DCE da USP, também, no movimento estudantil. Não foi uma participação interessante, mas não foi muito, digamos, intensiva de vivenciar os espaços, né? Tive colegas no curso que vivenciam muito mais a dinâmica do movimento estudantil do que eu, mas eu também vivenciei. Mas eu vivenciei muito mais os projetos de extensão universitária, que eu acho que foi um espaço de formação muito bom para mim, inclusive para exercitar espaços, habilidades da assessoria parlamentar, que eu já vou comentar daqui a pouco. E eu lembro que, sim, que quando eu cheguei no curso, o primeiro ano, a carga de leitura era muito focada na dimensão das ciências sociais, né? Até a gente discutia muito, né, primeiro de 2005, 2006, pô, mas é um curso de gestão pública ou um curso de ciências sociais? Imagine, vocês ainda têm ainda a experiência de veteranos para comentar como é que foi o curso, né? Nós não tínhamos, né? E era um curso ainda em construção. Os professores sendo contratados, né? O que era gestão de políticas públicas, né? Um nome novo, uma identidade ainda sendo formada. E era uma crise muito forte que a gente tinha, que era o seguinte: o que é ser um gestor de políticas públicas, né?
foi uma crise muito forte de identidade já em alunos de primeiro ano, uma bagagem, que não tinha uma bagagem de vida experiente, né? Uma galera de 17 a 20 anos, né? Discutindo, pô, mas o que eu vou fazer, né? Onde eu vou trabalhar, né? E aí, assim, eu acho que foi, e isso ainda, os prédios ainda em construção, fisicamente, inclusive. Mas eu acho que isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi um momento muito rico para a primeira turma, a segunda e até a terceira, que foi o momento de construir o curso. Eu acho que a nossa geração, a nossa turma, teve um protagonismo de participar das COCs, debater, né, discutir, falar, temos que ter mais disciplinas de gestão. Depois fizeram uma reforma na grade, colocou mais disciplinas, né, no segundo, terceiro ano. Foi muito rico porque quase todo, acho que um terço da turma foi RD, representante discente, ou participaram das reuniões do centro acadêmico, né? Foi um momento muito rico em ebulição do curso. Isso eu participei ativamente, né? Isso também me ajudou muito a desenvolver habilidades depois que eu vim na dinâmica de assessoria parlamentar. E que eu percebi um pouco, assim, as minhas expectativas iniciais e finais, assim, fazendo um pouco um balanço do curso, né, nesses 4 anos. Eu acho que, por ser um curso novo, propiciou muito aprendizado na prática de atuação da primeira geração. A gente aprendeu literalmente fazendo, porque, né, ninguém sabia o que era uma aula de indicadores. Muitos professores que tinham recém-contratados, né, era a primeira vez que estava uma disciplina na área dele, né? Isso você pode olhar por um ponto crítico, né? Falar, pô, mas o professor está se apropriando do tema, mas não tem ainda um arcabouço, um domínio, né, sobre o assunto. Mas, por outro lado, nós que estávamos ali, a gente ajudava também a construir um olhar sobre a dinâmica da disciplina, né? É diferente de hoje um professor, imagina, que chega na sala de aula, por mais democrático que seja, mas ele já vem com um olhar, uma experiência, um currículo sobre a disciplina, né, com começo, meio e fim, porque ele já deu nos anos anteriores. E nós tivemos um pouco esse espaço, essa possibilidade de construir as disciplinas em conjunto com os professores. A minha expectativa inicial, quando eu entrei no curso, era que o curso formava funcionários de alto escalão para trabalhar de forma estratégica no aparelho do Estado. Um pouco uma visão, né, um pouco idealista, né, ou porque também nós não tínhamos um pouco parâmetro. Isso eu pensava como se fosse grandes bacharéis do Estado, né, formar grandes profissionais trabalhando em carreira de Estado, como o pessoal, a gente idealiza os diplomados brasileiros, né, numa Rio Branco. Quando eu terminei o curso, eu vi que o curso não era aquilo. O curso formava em muitas áreas, não formava as pessoas para ser os estudantes em grandes em carreira de Estado, mas eu também percebia que nenhuma graduação forma nesse sentido, nem Relações Internacionais da USP forma para passar na Rio Branco, né? Ser grandes diplomatas. Não é isso que o curso se propõe também. Depois que a gente passa por um período de 4 anos, a gente vê que a universidade é muito mais do que isso, né? Para formar num ponto ou outro. E eu vi que o curso formava numa gama, e é interessante isso também, aí que eu acho que é um ponto positivo, né? Mas tem gente que acha que é uma fragilidade, que o curso ele abre um leque de possibilidades. Cabe a cada um achar um caminho, uma trilha e caminhar, né? O curso não entra aqui e fala assim, vamos formar profissionais no eixo X. Não, ele apresenta um leque, aí cada um tem que se movimentar em função das suas competências, suas habilidades e numa linha. Então, isso é um ponto forte, mas isso também é um ponto, digamos, frágil, porque, né, se o estudante não tiver um pouco uma clareza de se orientar, né, acaba se perdendo na inserção no mercado de trabalho. E aí, falando de mercado de trabalho, já articulando com esse ponto, a minha trajetória acadêmica também foi em paralelo com uma trajetória política que eu tenho no município de Guarulhos, né? Eu tenho uma atuação já de muitos anos, de 10 anos, de uma atuação política na cidade, né, em um partido político, né, no PT, no Partido dos Trabalhadores, por ser um pré-vestibular também, né, comunitário. Em 2008, que era o último ano que eu estava concluindo o curso,
uma liderança popular, que eu participei da eleição, ajudei na eleição, se elegeu vereador da cidade de Guarulhos. E assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2009. Foi justamente o momento... Então, casou, né? Foi um pouco, digamos, de sorte, mas também de uma trajetória que eu estava construindo, né? Foram os dois fatores. Aí eu fui trabalhar na assessoria parlamentar desse vereador em Guarulhos, em 2009. Trabalhei em 2009, 2010. Em 2011, fui trabalhar na Assembleia Legislativa com o deputado estadual Alencar Santana. Em 2013, fui trabalhar com o deputado federal Paulo Teixeira, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Então, em linhas gerais, foi um pouco a minha passagem pela graduação em políticas públicas. Bom, já me apresentaram, eu sou a Vivian, eu sou da primeira turma também, e enquanto o Weber falava, eu comecei a pensar também um pouco na nossa trajetória juntos, né? Porque a gente estudou juntos, a gente começou a fazer estágio juntos, e é bem legal perceber o quanto a gente acabou escolhendo caminhos bem diferentes hoje, e talvez muito parecidos ao mesmo tempo. Né? Eu escolhi fazer GPP, acho que um pouco por influência da minha professora de História do ensino médio, porque eu queria muito fazer serviço social, e aí os meninos que estudaram comigo vão lembrar dessa história, porque eu tinha uma questão muito forte com adolescente infrator, era uma questão importante para mim, e era o tema que eu gostaria de estudar quando comecei a procurar cursos de graduação, e aí eu estava focada em fazer serviço social. E, bom, a USP nem tem o curso de serviço social, né? E a minha professora de História falava, Vivian, você não vai ter escala. O que você quer fazer, você não consegue fazer com serviço social. E aí, com a ajuda dela, comecei a procurar cursos e tal, e aí apareceu Gestão de Políticas Públicas. Como o Weber disse, era um curso novo. Então, a descrição que tinha no caderno do estudante não dizia nada. Eu não conseguia definir o que era política pública. Então, foi uma coisa meio de arriscar mesmo. Tentava até explicar para minha mãe o que era que eu ia fazer, ela não entendia, eu também não, e aí acabei arriscando e vim parar aqui. Essa coisa de a gente ter sido a primeira turma, como a Weber disse, foi muito legal porque a gente construiu várias coisas juntos, né? Então, o fato de o campus não estar pronto, do prédio, do equipamento não estar pronto, fez com que a gente tivesse uma dimensão do que era política pública, né? Porque a gente começou a entender como uma construção se dava, qual era o tempo da política pública, porque essa é uma coisa que talvez as disciplinas não tenham nos mostrado, mas o dia a dia do campo se formando, das salas crescendo, a gente chegou aqui com um refeitório improvisado. Nosso refeitório não era de alvenaria, né? Era uma construção improvisada. Então a gente viu o campus nascer, e isso eu acho que foi super importante. Tinha uma característica da nossa turma de jovens que queriam mudar o mundo, né? Então a gente chegou aqui também com eu entrei na faculdade, assim como o Weber, com 17 anos, então tinha uma ilusão e um idealismo que naturalmente a gente foi perdendo ao longo dos anos de graduação, e que não é ruim perder, porque a gente foi tendo uma noção maior da realidade e entendendo como é que as políticas se constroem. E já no primeiro ano eu comecei a fazer estágio, que foi nesse programa que o Weber comentou, que chamava Talentos da Gestão Pública. E aí a gente foi selecionado aqui dentro da universidade mesmo, com base nas nossas notas, era uma coisa de alunos da USP e alunos da GV. E foi muito curioso, porque como a gente não passou por um processo seletivo tradicional, todo mundo que entrou no estágio achava que era muito bom. Nós achávamos que nós éramos incríveis, né? Estudantes. Eu estudo na USP, eu faço gestão de políticas públicas, o gestor lá da ponta não sabe nada, esse cara está no estado há 30 anos, é um velho, não entende nada, e nós somos incríveis. E é muito legal pensar o quanto todo mundo quebrou a cara nesse primeiro ano. Muitas pessoas acharem que fazer o estágio no primeiro ano é precipitado. Para mim, foi um choque de realidade necessário. Porque, de fato, eu achava que eu podia mudar o mundo. Eu achei, nossa, eu sou muito incrível. Eu passei na USP, né? Eu sou genial, ótimo. E aí, quando você chega na ponta e percebe que, não, você não sabe nada.
eu não conseguia ler o orçamento. E você precisa dos gestores que estão lá há muitos anos, do corpo profissional do local onde você vai trabalhar, enfim. Eu, assim como o Weber, era na SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que foi o tema mais correlato do que eu consegui, daquele meu objetivo inicial lá do ensino médio. E quando eu cheguei e me dei conta de que, não, você não sabe nada, foi muito frustrante. Acho que foi a minha primeira frustração de GPP. Eu falava, eu não sei nada. E aí a gente vinha para cá e lia milhares de coisas que não respondiam ao que eu não sabia nada. Então, acho que meu primeiro ano foi permeado de uma angústia sem fim de vou largar esse negócio. Não é para mim, não é minha área, vou fazer cursinho. E eu não tinha maturidade, era uma menina de 17 anos, os meus colegas também não tinham, que eram todos de 17 anos, e a gente não tinha referência. Não tinha um... Ah, o Leroy era muito maduro, desculpa. Tinha 21 anos, eu tinha 17, me desculpa. Então, a gente não tinha uma referência, um apoio, e os próprios professores, como também estavam em construção, não tinha um direcionamento claro de, olha, vocês vão dar certo na vida. Então, aquela coisa de eu entrei na faculdade achando que eu era incrível, e em poucos meses eu falei, já era, deu tudo errado, volta. E aí esse foi mais ou menos o meu primeiro ano. Quando, no primeiro ano, a gente teve uma carga muito pesada de ciência política, então os grandes clássicos a gente leu no primeiro ano. Isso acho que foi meio assustador, pelo menos para aqueles que estavam na primeira graduação, foi um pouco pesado, porque, como a Weber disse, a gente tinha uma ideia de que ia aprender um pouco mais sobre, talvez, administração e gestão, e nos foi dada uma carga de ciência política bastante pesada, que eu acho que a gente não tinha maturidade para entender aqueles textos, para discutir aqueles textos, ou talvez para problematizar da forma com que, enfim, a gente poderia. Mas, ao mesmo tempo, o desafio era tão grande que forçou com que a primeira turma tivesse, acho que, uma característica que eu não sei se foi reproduzida para as demais turmas, que era de uma discussão muito intensa. Nossa turma era bastante combativa, eu diria. Tem alguns casos clássicos de discussão na turma e tal, que eu acho que o fato de ser um curso difícil e novo favoreceu com que esse ambiente se criasse. E aí eu fiquei... A próxima pergunta era... Qual era a ideia que eu tinha de mercado de trabalho? Então, na verdade, como eu comecei a fazer o estágio já no primeiro ano, eu criei uma expectativa de mercado de trabalho bastante voltada para o setor público mesmo, para a administração direta, para o Poder Executivo, que era um pouco o estágio em que eu estava. Depois eu saí do governo do estado e fui fazer um outro estágio na prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Assistência Social. E aí eu fiquei lá na secretaria, acho que 1 ano e meio, talvez um pouco menos. E depois eu fui trabalhar num projeto de uma consultoria que trabalhava num projeto de assistência social também, só que no governo do estado. Então, a primeira política pública que eu tive contato por meio do estágio foi a de administração penitenciária, depois assistência social no âmbito do município e no âmbito do estado. E o secretário da época, que era o Floriano Pêssaro, ele foi candidato a vereador, e eu acabei indo trabalhar com o time dele de novo. Eu saí da consultoria que eu estava e fui para a Câmara. Então, eu entrei na Câmara em 2009. E foi... Aí, eu acho que já entra demais na próxima pergunta, eu falo sobre isso daqui a pouco. E aí, fazendo um balanço um pouco do que foi fazer GPP, e o que eu esperava e o que aconteceu depois. Como no primeiro ano, eu acho que eu vivi muitas crises e muitas ideias feitas tinham se quebrado. Como no primeiro ano eu percebi que a gente era muito imaturo para estar no mercado de trabalho e que seria muito desafiador ir para o serviço público, porque, de alguma forma, as pessoas também não recebem a gente bem. E essa é uma preocupação que hoje eu vivo pensando nos meus estagiários e nas pessoas que estão chegando. Porque não há um preparo no setor público para receber ingressantes, ainda
ainda mais estudantes. Então, a gente ficava um pouco largado. Assim, a função era meio que se vira aí, né? E aí, se você era bom, você acabava ocupando um espaço, acabava ocupando uma função de relevância. Se você não se identificava, ou se tinha um pouco mais de dificuldade, você acabava não exercendo função nenhuma. Então, como esse quadro foi o que eu encontrei, eu fiquei muito desiludida. Assim, falei, já era, nada vai acontecer. Então, eu tive uma expectativa negativa. Então, quando eu cheguei no final do curso e que eu percebi que, por meio dos estágios, eu estava construindo o início de uma trajetória profissional, que aqueles estágios em que eu fiz, eles iam me permitir uma inserção profissional, que, diferente do Weber, eu não tive nenhum tipo de participação na política partidária. Nem partidária, nem na política acadêmica mesmo. Eu não fiz estudantil, eu não fiz parte de nenhum grupo que discutia política aqui na universidade. Na verdade, é uma coisa até que eu penso que talvez teria sido bem relevante eu fazer parte. Minha trajetória era faculdade e estágio. Faculdade e estágio. Então, e eu vivi pouco os relacionamentos com os meus colegas, que também acho que é uma coisa que, hoje, pensando, eu poderia ter usufruído mais da rede em que se formava na faculdade, porque é uma rede super importante. Não sei se a gente vai poder falar um pouco sobre isso depois, mas a rede que se forma aqui é uma rede em que abre possibilidades, inúmeras possibilidades, porque os nossos colegas, conforme vão escolhendo as suas áreas, eles vão virando novas pontes, vão virando novos olhares, novos horizontes, novas possibilidades mesmo. E eu vivi muito pouco isso, porque eu morava longe da faculdade. Eu estava até brincando aqui. Então, não era em Jundiaí, mas eu morava em Osasco. Então, para chegar aqui de Osasco, eu demorava muito tempo. Então, eu acabava fazendo muito a vida faculdade, estágio, faculdade. E aí, os intervalos, que acho que era um momento de maior enriquecimento, assim, de troca com os colegas, eu vivi muito pouco. Então, eu não vivi o movimento estudantil, não vivi as iniciações científicas, eu não iniciei minha vida acadêmica como pesquisadora, nem nada disso na faculdade. Então, acho que minha experiência é bem focada para o trabalho mesmo. E tem as suas vantagens e tem suas desvantagens, que acho que impactam na trajetória que se seguiu, mas acho que é um pouco isso. Bom, eu vou comentar um pouco agora sobre assessoria parlamentar. O que é assessoria parlamentar? O que faz o assessor parlamentar e o que isso tem a ver com o nosso curso, né? Os principais pontos. O legislativo, eu sei que é óbvio para vocês, né? Isso a gente aprende na primeira aula de teoria política, é um dos 3 poderes centrais, né, do Estado brasileiro, né, do Estado. E na minha leitura, né, depois desses anos que eu passei no legislativo, eu vejo como principal espaço, arena de formulação e de legitimação de pautas de políticas públicas. Isso é bem interessante, eu acho que isso não é tão explorado como poderia ser no curso. Eu já vou falar isso mais no final da minha fala. Porque, bom, vou definir em linhas gerais, a grosso modo, né? O Brasil tem mais de 50 mil parlamentares, né? Entre deputados federais, senadores, deputados estaduais, né? Vereadores, né? 50 mil parlamentares, algo em torno disso, né? Preciso conferir esse dado. Mas o vereador ele ganha, o deputado ganha, e precisa de uma equipe para dar suporte para ele, seja na atuação política, dentro dos partidos políticos, seja em termos de suporte técnico para dentro da elaboração legislativa, técnica, de leis, requerimentos de informação. Então, o assessor parlamentar, ele serve é uma equipe técnica para dar suporte à atuação do parlamentar, seja deputado, vereador ou senador da República.
Então, assim, existem diferentes níveis de um assessor parlamentar e características de assessor parlamentar. Tem desde o assessor parlamentar mais técnico, né, até um assessor parlamentar mais político, de atuação, de articulação de redes, né, de atores da sociedade, né, para formar e articular pauta. Eu penso, olhando e vendo diferentes características dos colegas que se formaram, que adentraram na assessoria parlamentar, ou mesmo no executivo com uma tarefa um pouco mais de articulação, todos nós que saímos daqui, saímos com um perfil técnico político. Alguns tendendo mais por um perfil mais técnico e outros tendendo mais por um perfil político, mas todos que saem daqui, saem por mais tímido que a pessoa seja, mais travada que a pessoa seja, já sai com um pouco de uma habilidade técnica, política, de olhar a política. E nisso o curso ajuda muito. Eu já vou comentar isso daqui a pouco, né? Então, assim, o que o curso, na minha leitura, ajuda muito, né, na assessoria parlamentar? Primeiro que, assim, a base do curso forma qualquer pessoa para atuar tranquilamente numa assessoria parlamentar. Eu até brinco. Mas precisa entender muito de partido político para ser assessor parlamentar. Eu falo, não precisa. Pessoa que pegar um ingresso aqui para colocar, para atuar numa assessoria parlamentar, essa pessoa vai se virar bem. Por quê? Uma das coisas que a gente aprende na chamada literatura sobre políticas públicas é a chamada formação de agenda, não é isso? Por que alguns temas entram na agenda e outros não? Não é isso? O Kingdom fala isso. Aí explica, né, os 3 fluxos, né, do Kingdom, né? O fluxo da política, que são as eleições, o fluxo dos problemas, né? E o fluxo das soluções, não é isso que a gente aprende? O legislativo, o que é? É uma caixa, é um espaço, é uma arena que legitima o fluxo político, né? Ou seja, quando novas coalizões ganham eleições, o fluxo das soluções, ali a assessoria técnica fica elaborando projetos de leis, né, montando audiências, propondo soluções para o executivo cumprir, e, sobretudo, o fluxo dos problemas. Por quê? Por que alguns temas entram na agenda e outros não? Essa é a pergunta do Kingdom, né? Ele fala que alguns problemas, algumas questões da sociedade, para se tornar problema, precisa ter um processo de legitimação social, legitimação política. Né? Nisso, o que os parlamentares fazem? Nada mais fácil do que pegar... o que são as audiências públicas que ocorrem no legislativo? Nada mais são do que problemas que os parlamentares querem legitimar para chamar a atenção da imprensa e do executivo, que aquilo é um problema válido para o executivo formular uma política pública. Então, assim, qualquer ingresso que adentra no legislativo já vai olhar uma audiência pública com um olhar diferente. Né? É outra coisa que um profissional que se forma, com todo respeito, né, claro, aos demais cursos, se forma em Direito ou Administração de Empresas, vai olhar e achar que uma audiência é apenas simplesmente um evento para chamar alguns grupos. E não é. Se eu chamo uma audiência pública com empresários da Fiesp, eu quero pautar, na Assembleia Legislativa, por exemplo, eu quero pautar o governo do Estado a ter um olhar específico sobre a indústria paulista. Ou seja, eu estou amarrando uma rede e chamando o Executivo paulista para atenção com esse olhar. Se eu chamo uma audiência pública com movimentos urbanos da Zona Leste de São Paulo, eu quero chamar a atenção do governador que existe um problema latente na Zona Leste habitacional. Né? Então, isso, tanto do ponto de vista da ciência política, né, que a gente aprende, né, um olhar da ciência política sobre a dinâmica dos atores. O direito também foi eu achava que eu nunca ia usar o direito, o professor Fernando. Eu nunca fui muito fã das aulas de direito no nosso curso, né? Mas, por exemplo, a pessoa que vos fala, né, olha só que interessante, tem duas leis aprovadas no estado de São Paulo. Olha só, eu escrevi uma lei, um projeto de lei no município de Guarulhos que foi aprovado. Eu escrevi um projeto de lei que foi aprovado no estado de São Paulo, né, que se tornou na lei e foi aprovado. E assim, o que eu fiz? Eu peguei os manuais, a literatura, os livros de direito, como elaborar uma lei. Como ler a Constituição, que a gente aprende um pouco a ler a Constituição, um pouco, claro, ninguém aqui sai formado em direito, né, mas a gente tem um pouco uma noção de como transitar nas normas. Eu usei isso para elaborar requerimentos, né, isso ajudou muito.
Gestão, como elaborar fluxos no gabinete. A Vivian trabalhou no gabinete, sabe que é uma loucura, hein? É um entre-site de pessoas, um entre-site de dados, informações, documentos. Se a gente não tem um mínimo de organização de fluxo, de gestão, se perde. Orçamento público, né? Quando eu fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, a gente gerenciava, eu coordenava a gestão de 3 milhões de reais de emenda parlamentar. Quando eu trabalhei com o Paulo Teixeira em Brasília, na Câmara, eu gerenciava 10 milhões em um ano e 15 milhões em outros de orçamento, em emenda parlamentar. Então, quem trabalha em assessoria parlamentar também tem uma linha dentro da assessoria parlamentar que é de orçamento, que é ler o orçamento do executivo, fazer apontamentos, né, emendas parlamentares, até a gestão de emendas. Tem uma discussão mais geral aí, né, que a emenda é umas moedas de troca, né, da relação do executivo e legislativo. Ou seja, como isso a gente aprende em ciência política, né, o executivo ganha parlamentares, bancadas dentro do legislativo, em troca de emendas parlamentares para os deputados passarem para suas bases eleitorais, seja prefeitos, né, prefeituras, no caso de deputados, seja bairros em termos de vereadores. Então, assim, o curso ajuda muito, então eu falo com segurança. Qualquer egresso que se forme tem competência para... aliás, tem conhecimentos que podem ser mobilizados para atuar na profissão, na carreira de assessoria parlamentar. Agora tem algumas competências que precisa ter, né? Assim, para ter uma atuação, digamos, mais de êxito. A primeira, não diria competência, mas a primeira coisa que precisa ter para atuar em assessoria parlamentar é gostar ou, no mínimo, tolerar a discussão partidária. Porque existem setores, né, da sociedade, isso tem em todos os espaços, consequentemente no curso também, que não tem ranço, aliás, tem ranço com o partido político, ou não tem paciência desde preconceitos até conceitos muito bem elaborados, né, de discussão, que acha que o partido político está esgotado, enfim. Mas não tem jeito, nosso sistema político, ele é baseado nosso sistema político é baseado em partidos políticos. Então, para atuar no legislativo, precisa gostar ou, pelo menos, ter uma tolerância sobre a dinâmica partidária. Não tem jeito. Se não tiver essa visão, o pessoal fica 1, 2 anos e acaba saindo, né? Não acaba, porque é uma discussão que é muito permeada pela discussão partidária. É um ambiente muito pautado pela dinâmica política. E quais são as competências que precisa ter? Aí eu falo, competência depende muito do que qual é o papel que a pessoa vai desempenhar dentro da assessoria parlamentar. Tem assessor parlamentar que só faz articulação política com dinâmicas partidárias, criando frente parlamentar, com as demais bancadas partidárias, ou operando articulações intrapartido, né, todo partido, né, quem nunca atuou num partido político, quem vê de fora acha que o partido político é um bloco monolítico. Mas quem já atuou dentro de um partido, sabe que um partido ele não é um bloco monolítico. Ele é um conjunto de forças, grupos que disputam espaço lá dentro. Enfim, tem um assessor que pode atuar eminentemente numa dinâmica partidária, ou um assessor puramente é difícil esse termo, mas um assessor mais técnico, que articule, elabore projetos de lei, requerimentos, que leia o orçamento, né, faça propostas de emenda parlamentar. Mas a competência que eu acho que precisa ter é um mínimo de articulação, é um olhar mais articulado. Porque desde uma função mais técnica, digamos assim, no gabinete, o técnico ele necessariamente precisa articular interesses e visões, né? Que o parlamento é isso, é a arte de articular, né? De pautar propostas. Então, uma grande competência que precisa ter na área do legislativo é essa habilidade de articulação. O que eu bebi muito da fonte aqui na universidade, lá do movimento estudantil. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre o projeto de extensão? Queria fomentar muito essa minha atuação dentro do parlamento. Agora, o que faltou no curso, Fernando? Eu não sei se isso se resolveu depois que eu me formei. O curso não propiciou, na primeira turma,
uma discussão de partidos políticos, né? A gente que se formou na primeira turma, assim, quem abordava partidos políticos era muito uma visão da ciência política que olhava os partidos como atores estanques, né? Agora, claro que eu sei que isso é um pouco complicado dentro da academia, né? Como abordar a dinâmica partidária sem cair num chavão simplista, né? E maniqueísta que está pautado hoje, né, na imprensa, né? No senso comum de partido, fulano, beltrano, né? Coxinhas e mortadelas, né? Essa discussão rasa que se pauta, né? Mas precisa muito ter um debate, uma discussão sobre partidos políticos, porque não tem jeito, mesmo quem atua no executivo, ou em todas as dimensões, ou consultorias, ou advocacy, ou fundações, os partidos políticos são um elemento central na dinâmica da gestão das políticas públicas, né? E a gente precisa um pouco compreender isso. Eu não sei como se resolver isso no curso, né? Eu sei que isso é um desafio, como se resolver os professores, né? Ter mais propriedade para discutir isso do que a gente. Mas, em linhas gerais, é isso. Poderia. O legislativo, o poder legislativo já trabalhou mais, né? Assim, acho que tanto as disciplinas da ciência política como a disciplina do direito, mesmo o professor Marcelo, o professor Fernando na época, abordava bem assim, o debate do legislativo. Ora, vejam, toda vez que a gente discutia elaboração de políticas públicas, né, como se pauta uma política pública, parecia isso muito no ar, não colocava isso calcado no lugar, né? Quando a gente abre o jornal, seja qualquer jornal ou assiste a TV, a gente vê lá que tem o tempo todo matéria sendo discutida no Congresso ou nas câmaras municipais. Ali está sendo formulado política pública o tempo todo. E o curso, de alguma forma, precisa processar isso em termos de produção de leitura acadêmica para os alunos, né? Porque senão a gente acaba tendo um olhar sobre o legislativo, um olhar depreciativo. Não falar, a imprensa faz um papel muito raso na cobertura. É muito raso. Assim, é absurdamente raso a cobertura que a imprensa faz. Isso em todos os níveis, né? Acho que a Vivian vai comentar daqui a pouco. Por exemplo, eu trabalhava com o Paulo Teixeira, lá na Câmara dos Deputados. Não, vou começar ao contrário. Eu trabalhava aqui com o Alencar na Assembleia Legislativa. Pô, saía de lá, às vezes 10, 11 horas da noite, discutindo um tema extremamente importante, que ia mudar e impactar muito a vida dos paulistas, né? Pô, aí a gente lia a Folha de São Paulo no dia seguinte, ou o Estadão, ou assistia o SPTV, não cobria nada. Nada. Assim, falava nada, assim, falava uma coisa ou outra, né? Aí eu falei, deve ser um problema da Assembleia Legislativa, né? Que tem um vácuo ali, né, de formulação legislativa, né? O Abruzzo fala isso, né? Quem formula é a União e o município. O Estado tem um vácuo de formulação, eu achava. E aí, o Guarulhos é a mesma coisa. O Guarulhos é uma cidade periférica, quem vai cobrir vereador de Guarulhos? Aí a Assembleia achava que era um problema da Assembleia Legislativa, né, de vácuo. Aí eu fui trabalhar no Congresso Nacional. Falei, nossa, legal, estou no centro do poder do país. E aí discutia grandes temas de relevância, né? Formulação sair de uma comissão, e em outro tinha uma outra audiência correndo ao mesmo tempo da comissão, grandes temas discutindo desde reformulação tributária até pautas do Estado das cidades, né? O SUAS. O que passava no dia seguinte na imprensa? Denúncia de corrupção. Qual que é o problema? O nosso filtro, nosso olhar de cidadão sobre o poder legislativo, ele é mediado pela imprensa. E a imprensa, o olhar da imprensa sobre o legislativo é a pauta e a corrupção. Por N motivos, não vou entrar aqui, né? Isso é daria uma outra debate, enfim. Mas o nosso olhar como gestores públicos, né, que se formam em políticas públicas, sobre o poder legislativo, não pode ser esse olhar simplista e maniqueísta da imprensa, né? Não pode ser. O poder legislativo é um espaço central de formulação de políticas públicas. E nossa formação, e a nossa formação da nossa turma, não sei como é que está hoje, Fernando, olha, está muito peso ao executivo, né? E deixa de lado o legislativo. E é uma pena, a gente olha o legislativo apenas com um olhar depreciativo. Os vereadores, os deputados só querem corrupção, esqueminha, emenda dele, né? Não produz muita coisa relevante. Claro que tem também problemas de corrupção, também tem isso. Mas também tem muita formulação estratégica de políticas públicas que nós, como gestores, precisamos ter um olhar, né, inclusive para ser uma ração e articulação, né, de política pública melhor, né?
pouco. Não sei se eu respondi, foi claro? Ok. Bom, como eu já disse, minha primeira experiência profissional depois de formada foi em assessoria parlamentar, então eu fiquei de 2009 a 2011 trabalhando em gabinete de vereador, com o governador na cabeça, em gabinete de vereador. E o nosso gabinete, ele era, imagino que talvez o seu também fosse, mas ele era bem dividido, era uma divisão bem clara. Tinha uma assessoria que era mais técnico-legislativa, até porque era uma equipe que vinha do Poder Executivo, então tinha uma ideia muito de executivo levando para o legislativo, que era curioso. Então, a gente tinha uma equipe técnico-legislativa, que era uma equipe da qual eu fazia parte, uma equipe de articulação política e uma equipe de atendimento ao cidadão. Embora as três se misturassem muito, né, em algum momento todo mundo precisasse trabalhar junto, o meu trabalho era bem focado em técnico-legislativa. Então, eu aprendi muito sobre o processo legislativo, do caminho do projeto de lei, do caminho do requerimento, do caminho das indicações, qual é o papel do vereador, as diferenças de um vereador de situação e um vereador de oposição, que são diferenças enormes. O Weber, no mesmo período em que eu estava na situação, ele estava na oposição, e aí o trabalho do assessor muda muito, e as habilidades também mudam muito. Via de regra, o assessor que está num gabinete de oposição, ele precisa de mais habilidades de orçamento, porque ele vai precisar olhar o orçamento do prefeito ou do governador ou do presidente, que é da oposição. E essa é uma habilidade que eu tinha pouco, assim, então que me fez falta. Embora eu estivesse na situação, num gabinete de situação, é uma habilidade que me fez bastante falta. Uma leitura mais aprofundada do orçamento, entender o que é emenda, qual tipo de emenda que o vereador pode propor, o deputado, enfim. Isso eu acho que é uma coisa que fez bastante falta na nossa formação. Ao mesmo tempo, eu acho que também e aí, não sei se era necessariamente um erro, um problema da grade e tal, a noção do que quais são os limites da vereança mesmo, quais são os limites do legislativo no âmbito do município, que é muito a minha experiência, né? Como também era um vereador que estava assumindo pela primeira vez, era uma estreia de toda a equipe, né? Então, o Floriano nunca tinha sido vereador, então para ele também era uma novidade. Não era que a gente estava com um gabinete formado o Vadir Mutran, que estava lá na Câmara 30 anos. 12 mandatos. Então, para todo o time, foi um desafio de entender quais eram os limites da vereança mesmo. O que a gente podia propor, o que a gente não podia propor, o que a gente ia propor como forma de pressionar o grupo, ou pressionar o prefeito, ou pressionar o partido, e o que a gente ia propor de fato como uma medida que a gente achava que o vereador podia encabeçar e tocar para frente. A relação com os outros gabinetes, como é que em algum momento você precisa sentar com o cara da oposição e fazer alguns acordos ou fazer algumas concessões para que juntos vocês consigam aprovar algum projeto. Então, acho que a habilidade de negociação é uma habilidade muito, muito importante para quem está num bastidor de um gabinete de vereador ou de deputado, porque a maior parte das articulações, elas se dão no segundo escalão, né? São as assessorias que conversam. Os deputados, os vereadores, eles vão conversar quando a situação já estiver um pouco mais... Costuradas, né? Desenhadas. Quando as coisas já estiverem um pouco mais costuradas. Então, acho que a habilidade de negociação, de persuasão, são habilidades importantes. Passar pelo Poder Legislativo, para mim, como primeira experiência profissional, foi muito importante para depois que eu, lá no Poder Executivo, tivesse uma dimensão do que a gente podia cobrar e do que a gente podia esperar dos legisladores. Então, como eu tinha uma formação muito pautada do Poder Executivo, que é isso que o Weber falou, a gente, pelo menos a nossa grade, ela tinha um foco grande no Poder Executivo. Todas as minhas experiências de estágio tinham sido no Poder Executivo. Então, tinha passado por uma secretaria estadual, uma secretaria municipal, por uma consultoria que trabalhava num projeto do Executivo Estadual. Então, a minha formação, tanto
profissional até então, quanto a acadêmica adquirida aqui na faculdade, era muito focada no executivo. Então, quando eu chego no legislativo, eu tive uma dificuldade de me situar mesmo. O que eu estou fazendo aqui, né? Assim, profissionalmente, qual que é o papel que espera-se desse assessor? E ainda mais numa categoria que era de técnica legislativa, porque as câmaras e as assembleias, elas já têm o seu corpo técnico, que são as pessoas concursadas que trabalham com técnica legislativa. Então, não precisa ter um gabinete muito refinado para preparar os projetos de lei, do ponto de vista de técnica. Você tem uma ideia, leva lá para a assessoria jurídica da Câmara e eles produzem A Câmara é muito boa de São Paulo. E eles produzem o projeto para você. Só que não era a nossa ideia, a gente não queria ficar vendido para a assessoria da Câmara. Então, quais eram as habilidades que aquela equipe precisava começar a desenvolver para produzir projetos, enfim, que tivessem sucesso, que se tornassem lei e tudo mais. Então, acho que isso também foi um desafio e talvez por ser o primeiro mandato do vereador, foi um desafio para toda a equipe. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante para o assessor parlamentar é ter um olhar para a sociedade. Assim, porque a pressão que chega no gabinete ela é do partido, sem dúvida, mas também é uma pressão muito da sociedade. A gente recebia lá no gabinete vários e-mails. E hoje, com as redes sociais, o vereador recebia coisas pelo Twitter, pelo Facebook, acho que ainda não tinha Instagram na época que eu trabalhava com ele, mas tem uma massa de pedidos, uma massa de solicitações, assim, que é muito difusa. Embora seja uma massa, ela vem de todas as formas e com todos os tipos de questões. Então, acho que é importante para o técnico, para o assessor, antes de passar para o vereador, ter essa dimensão do que é relevante, quais são os problemas que aquele cidadão está relatando, que vale a pena o vereador fazer uma indicação para tapar o buraco de tal rua, que vale a pena o vereador fazer uma indicação para mudar a sinalização da CET em determinado bairro, enfim. Então, ter uma sensibilidade de ouvir o cidadão e de transformar isso num pedido, porque os pedidos eles nunca vêm prontos. Assim, as pessoas quando acho que também é um aprendizado que a gente só tem quando a gente está na vida profissional mesmo. Por mais que as pessoas saibam o que elas querem, elas não sabem contar o que elas querem. Então tem uma dificuldade em se fazer o pedido. Então, acho que uma característica importante do assessor parlamentar também é conseguir ouvir e traduzir esse pedido numa coisa um pouco mais concreta. O que exatamente o cidadão está pedindo ali e tudo mais, até para passar para o vereador. Acho que é um pouco isso. Tem alguma coisa específica que... eu acho que a parte de orçamento, para mim, é a mais talvez a que mais pesou, assim, quando eu penso na experiência de assessoria parlamentar. Porque as outras habilidades, como o Weber disse, que a gente saiu daqui todo mundo um pouco politizado, eu não sei se elas tinham relação necessariamente com a grade ou se elas tinham relação com o momento do curso que a gente viveu. Talvez eu acho que elas tivessem mais relação com o momento do curso que a gente viveu. Porque como era uma grade em que ainda estava em construção, como era um curso que ainda estava em discussão, como era uma turma bastante politizada até do ponto de vista político-partidário, eu acho que a nossa vivência aqui, nos dias de faculdade, é que talvez deram mais um peso um pouco mais político para a nossa formação. Tem uma coisa também da ingenuidade, né? Eu brinco que eu perdi minha ingenuidade no poder legislativo, porque aquilo ali é uma coisa surreal. A gente, todas as nossas
não estou dizendo que é tudo horrível, que assim como o Weber fez a fala anterior, não é tudo horrível, não é tudo corrupção, mas também a gente não pode ser ingênuo. Embora eu nunca tenha sido filiado ao PSDB, eu trabalhava para um partido que defende algumas bandeiras, para um vereador que defendia algumas bandeiras. Então, e que respondia para um partido. Então, não dá para ser ingênuo achando que a gente vai propor coisas incríveis e totalmente descoladas com o que aquele partido defende, ou que aquele partido, naquele momento, acha que é importante. Então, por mais que tenhamos ideias boas para a cidade, ou, de repente, projetos de lei que possam fazer sentido, até para uma proposição do parlamentar, precisa ter uma noção de alinhamento ideológico. Faz sentido para esse parlamentar? De repente, não faça. Então, na época, eu tinha uma amiga que estava na assessoria de um vereador do PT e a gente discutia muito isso. Isso dá para você propor. O cara está na comissão da criança e do adolescente. Isso aqui não dá para eu propor, né? Então, é um pouco também ter essa visão. Acho que, em linhas gerais, é isso.